Oi, nós estávamos falando ali da atividade 5, aí falamos um pouquinho do conceito de porcentagem, como é que a gente calcula 1%, 10%, e falamos daquele macetezinho, por exemplo, se eu tiver, vamos escrever, se eu tiver, se eu tiver 500, como é que eu calculo 1% disso aqui? 1% de 1% de 500 vai ser o quê? 5. Seria como se eu andasse duas casinhas para cá. Uma, duas, né? Uma, duas. Falamos disso aqui. Se eu tivesse 600, seria C6. Se eu tivesse 5.000, se eu tivesse 5.000, se eu tivesse 5.000, 1% de 1%, 1% de 5.000 seria 50. A mesma ideia das duas casas para cá, uma, duas, tá? Depois que eu tenho esse 1%, eu posso calcular várias coisas. 10% vai ser 10 vezes esse 1%. 11 vai ser 11 vezes esse 1% e assim por diante. Essa é uma das maneiras de você calcular. Mas tem outras que eu gostaria que vocês também pesquisassem para vocês conseguirem fazer. Aí vocês, vamos lá. Utilizando o mesmo raciocínio, como você calcularia mentalmente 11% de um valor e 12%? E assim vai. O C segue a mesma linha. Depois nós chegamos lá no exercício 2, calcule 50% de 200. E aí a gente vai desenvolver várias maneiras para a gente calcular essa porcentagem. A maneira mais comum é aquela que a gente comentou no outro vídeo. Você faz 50. Deixa eu colocar outro valor aqui. No lugar de 200, vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com 500. Credo, letra feia. 500. Ficou feio, mas vocês entendem. 50% de 500. Então, posso imaginar que isso aqui seja 50 sobre 100 vezes 500. E aí? Aí você pode imaginar o número 1 aqui. Eu falo imaginar, mas ele está lá. Na verdade, ele está lá. Ok. E aí vocês fazem aquilo que a gente faz com toda a multiplicação de frações. Multiplica em cima por de cima e de baixo por de baixo. Tá bom? Assim vocês vão fazer também para esse caso aqui do 200. E assim segue a vida. Então, 50% de 200. Ah, professor, eu não quero fazer assim. Eu lembro daquele jeitinho que você falou do 1%. Quanto que é 1% de 200 mesmo, gente? 1% de 200 vai ser 2. Então, você não quer mais 1%, você quer 50. Então, você multiplica isso aqui por 50. Pronto, você também vai ter a resposta. Certo? Aqui você pode pensar no quê? 1% de 600. Que vai dar 6. Multiplica por 25, chega na resposta. Tá bom? E chegando aqui, ó, desse outro lado, a gente vai estar falando de proporção, mas não mais com porcentagem. Aqui a gente tem outras frações. Meio de 200, esse D, a gente sempre tem que imaginar que vira uma multiplicação. Uma multiplicação, tá? Então você vai ter o quê? Meio vezes 200. A professora sabia fazer quando tinha 1 sobre 100, agora 1 sobre... Não, sabe sim. Você imagina ali o número 1. E aí faz de cima vezes de cima ou de baixo vezes de baixo. 1 vezes 200, 200. 2 vezes 1, bababá. Aqui dá 2. Turma, falando de frações, sempre a gente vê alguma coisa assim, 200 dividido por 3, ou 400 dividido por 5, esse sinal aqui, ó, indica simplesmente que vocês precisam dividir, tá? Isso aqui é o mesmo que eu dizer 400 dividido por 5. Aqui é o mesmo que eu dizer 200 dividido por 3. E faz a conta.
Ok? Acredito que todo mundo consiga fazer essa continha de divisão aqui sem problemas. Tudo bem? Então, bora lá, meninos. Seguindo. Depois disso, a gente tem o 2. O que você observou nos resultados desses cálculos? Comentários de vocês. Depois, completa o quadro a seguir com formas de representação de um mesmo número racional. Ai. Aqui estamos chegando no universo dos racionais, certo? Estamos chegando no universo dos racionais. Ou melhor, estamos imersos, a gente já está trabalhando com os racionais. Quando a gente fala de porcentagem, na prática a gente já está trabalhando com os números racionais. Tá. Linguagem natural, forma fracionária, forma decimal e forma percentual. Aqui a gente vai ter que descobrir quais são os similares. Os similares porque você pode escrever, por exemplo, 30 dividido por 100 ou 30 centavos, certo? Ou você pode escrever isso aqui como um número decimal. Como número decimal, essa coisa aqui vira o quê? Vira 0,30. E isso aqui representa 30%, certo? Eu fiz alguma coisa muito parecida com isso que a gente está vendo aqui, ó. Com isso que estamos vendo aqui, tá? No 50%, a gente vai fazer o processo contrário ali, ó, 50%. E se eu tivesse, por exemplo, 70%, o que eu faria? 70%, na forma decimal, ele vira... Lembra que eu falei das duas casinhas? Então, você tem que imaginar uma casa, andou uma casa aqui, depois ele anda mais uma casa aqui. E vou imaginar a vírgula paradona ali, ó. É isso que você vai fazer. 70% vai virar 0,7. E 0,7 vai ser a mesma coisa que 7 sobre 100. 7 dividido por 100. Tá bom? É esse o raciocínio que vocês vão ter que fazer para completar o quadro. Tá bom? Já já a gente faz mais vídeos para concluir essa parte falando ali do Tangram.